Eu vou ministrar para vocês sobre a essência do nosso chamado. É uma palavra que tem estado no meu coração nesse ano que Deus me levou a focar no ano de fazer discípulo. E orando, pensando sobre isso e olhando realidades ministeriais também do Brasil. Queridos, é muito fácil a gente sair do foco, perder o foco e não voltar para o foco. Me acompanha aqui. Igreja, ela é um movimento do céu para a terra, ela é espiritual, mas a igreja que nós pastoreamos, ela não é só uma organização espiritual na terra, ela também é uma organização aqui na terra. E qual é o desafio? Nós temos que pastorear a igreja. Mas se a gente não cuidar, a parte da organização, ela acaba sugando muito a gente e, de forma muito sutil, a gente está envolvido só com as coisas da organização, da pessoa jurídica. E não que isso seja errado ou pecado, não é isso. É que aí nós não temos equilíbrio. A sua igreja local, essa igreja local, ela tem uma organização jurídica, ela tem um CNPJ, ela tem que cuidar da contabilidade, ela tem que cuidar da questão jurídica, ela tem que cuidar das questões de segurança, de administração, mas isso tem que ser feito com equilíbrio, porque do contrário, nós somos sugados para isso. Então você tem que delegar pessoas na sua equipe para que cuidem disso. A parte contábil de uma igreja tem que estar 100%. A parte administrativa, jurídica. Mas, pastor, isso não pode tomar 100% da sua agenda, porque senão você sai sem perceber da essência do seu chamado pastoral. Pastor não tem que cuidar de conta corrente de igreja, do que tem que pagar amanhã. Pastor tem que orar pelo que tem que pagar amanhã e levar uma vida de liderança íntegra para que as pessoas não deixem a igreja por problemas morais e a igreja tem um problema financeiro. Pastor não tem que ficar cuidando de obra todo dia da igreja, ele tem que ter um time para isso. Então, agora isso não é de um dia para o outro, isso vai roubando gradativamente. Daqui a pouco você vira um gerente de um negócio gospel, de um negócio religioso. Porque você precisa que eh, esse CNPJ se mantenha direitinho. Então, eu tenho visto assim que aos poucos muitos pastores estão drenando o seu tempo. A melhor definição de amor é tempo, o melhor tempo é agora, e o tempo é único e ele passa, se você não cuidar, ele vai embora. E um outro problema que rouba muito e você tem que cuidar, é o negócio do chamado "ah não, o negócio a igreja tem o ministério dela e eu tenho o meu ministério". Pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor de igreja local, seja titular ou de equipe, ele pode fazer algumas coisas, mas se ele é obreiro de uma igreja local, seja titular ou parte da equipe, e trabalha full time, não pode ter esse negócio de ministério paralelo, não. "Ah, não, mas esse é o meu ministério". Não, querido, seu ministério é ser pastor da sua igreja. Quando todo mundo me pergunta: "Qual é o seu ministério?", "Meu ministério é ser pastor dessa igreja". Porque senão você vai criando essa igreja tem 15 organizações com CNPJ, com receita, mas nenhuma me pertence. Nenhuma, nenhuma.
a editora é do ministério, a Rede Inspire, o colégio, porque senão o que acaba acontecendo? Muitos pastores acabam tendo muitos negócios. E daqui a pouco ele bota todo o foco dele nisso e começa a trabalhar também para isso. E isso começa a roubar foco, recurso e começa a entrar muito dinheiro. Essas 15 organizações, eu trabalho para ela completamente voluntário. Eu tenho meu salário como pastor da igreja. E pronto. Então eu queria só dar essa palavra para você, porque se você não cuidar, essas duas coisas anteriores aqui vão roubar o seu tempo, o seu foco, e a sua igreja vai ficar pastoreada pelas metades. Ela é a igreja de Jesus, e por isso que, sobretudo, Jesus cuida dela. Mas muito cuidado para que, aos poucos, você não vai perdendo essa paixão número 1, que é ser pastor da sua igreja local. E por causa do seu ministério, tem muitas bênçãos que eu louvo ao Senhor. Você não vai ver ninguém falando, não vou dizer nunca que você vai ver, mas não é usual e não é comum. Alguém falar assim: vou lá na igreja do Carlito, da igreja do pastor Carlito. As pessoas falam: vou lá na igreja da cidade, vou lá na colina. E eu amo isso, porque a igreja não é minha. Eu sou membro da igreja, sou servo da igreja, sou pastor da igreja, e daqui a um tempo não serei mais pastor de igreja, daqui a um tempo vou me aposentar, daqui a um outro tempo vou morrer, e essa igreja tem 80 anos. Ela mudou de endereço 5 vezes, ela mudou de nome 4 vezes, e se Jesus não voltar, ela vai continuar uma força em movimento, mudando de endereço, mudando de nome, se multiplicando para poder cumprir o seu ministério. Então tem igrejas que o pastor bota o nome lá na frente, Ministério Pastor Fulano de Tal, e acha isso bonito. Eu acho isso feio. Eu não quero diminuir a igreja ao tamanho do meu nome. A igreja é muito maior do que eu. Para vocês que não são da rede, eu queria dizer assim, e se você quiser entrar na rede, eu não consigo discipular quem pensa muito fora disso que eu estou conversando com vocês aqui. Porque eu não sei ser professor de matéria de vaidade, de egoísmo e de egocentrismo. Daniel estava comigo, lá de Goiânia. Nós levamos 40 pastores, 50 pessoas, que alguns estavam com as esposas e líderes, mas 50 pessoas aos Estados Unidos ano passado, e esse ano, depois o pastor Ian vai falar sobre isso, nós vamos ter uma outra viagem dessa para conhecer ministérios lá nos Estados Unidos, e a gente aprende o que fazer e o que não fazer, né, Ricardo? E nós levamos esse grupo de pastores aqui do Brasil, 3 estados, 11 ministérios, né, Daniel? Foi avisado antes, tudo organizado. Fomos recebidos em todas as igrejas, mas de 11 igrejas, sabe quantas o pastor Sênio nos recebeu? 11. 11 igrejas. Nós fomos lá, pastores internacionais. Cada um pagou entre passagem, alimentação, hospedagem, quase 4.000 dólares. Hum, hum, hum. Querido, se eu estiver aqui em São José, essa igreja tem 20.000 membros, só aqui em São José são 13. Não tem um pastor que vem aqui, que eu estou aqui, que eu não recebo pelo menos
para dar um oi, um abraço, dizer um ok, dar um tchau, ou tomar um café, orar, e se for programado, mas um grupo. Eu estou nos Estados Unidos para um ano com 3 objetivos: aperfeiçoar o meu inglês, tirar um sabático e abrir a Inspire Network USA, que já abrimos e está indo muito bem lá, estabilizamos. Em agosto a gente está com 5 igrejas, agora nós estamos com 25 igrejas nos Estados Unidos. Só com esse trabalho que eu estou fazendo parcial lá. Eu perguntei a 3 pastores americanos, qual o problema número 1 do pastor hoje aqui nos Estados Unidos? 3 pastores americanos. Sabe o que eles me responderam? Orgulho. Não tem tempo para conversar. Gente, pastores que não têm tempo para orar, para ter mesa, para conversar e para ir para a essência, para o discipulado, é uma bomba relógio. Pastor Marcos estava me falando de um ministério que agora ele está vendo os pastores líderes lá mudando, porque no tempo que ele conhecia, ele nunca tinha visto o pastor líder dentro da igreja adorando normalmente, ou frequentando um culto normal, ou fazendo um jejum. E agora ele está começando a fazer. Aleluia! Ainda bem que é sempre tempo. Nós precisamos, cada vez mais, entender o seguinte: se nós estivermos ocupados demais para ser pastor, nós não podemos ser pastor. Se eu estou dedicando 50% do meu tempo para só coisas administrativas, e eu estou dedicando 40% do meu tempo só para edificar o meu ministério, e está sobrando só 10% para ser pastor, é melhor não ser pastor. Ser pastor é um chamado, é um privilégio, mas eu tenho que focar nos 5 propósitos. Eu tenho que ser pastor para que a adoração aconteça, para que o discipulado aconteça, para que missões aconteçam, o evangelismo aconteça, o serviço ministerial aconteça, a comunhão aconteça, para que as crianças sejam pastoreadas, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade, os homens, as mulheres, para que a gente inspire e discipule novos jovens, para que eles possam ser plantadores de igreja, para que eles venham liderar a igreja. Os jovens desta igreja, é eles que estão fazendo a igreja, não é de amanhã, é de hoje. Nós temos o Ministério Diamante aqui da igreja, mas eu não posso esperar que eles vão abrir as novas igrejas, que eles serão os próximos plantadores. É essa juventude que está sendo alcançada, como o pastor Marcos falou aqui, no Velos, que depois do Velos, do evangelismo de rua, eles vêm para a juventude leve. E depois daqui são inspirados e capacitados, e depois eles são discipulados, e aí se tornam os líderes dessa igreja. Dos 21 pastores que o pastor Fabiano lidera na rede IC de igrejas, pelo menos metade foram jovens da juventude leve. Mas isso só vai acontecer numa igreja, não é perfeita, é saudável. Essa igreja não é perfeita, até porque eu sou pastor dela. Mas ela é saudável. Ela é saudável. Eu vou pedir um vídeo aí para vocês verem do momento da igreja. Por quê? Eu não quero passar esse vídeo para você sair e fazer assim, ó, faça igual isso. Não, eu quero que você se inspire e fale assim: poxa, dentro da minha realidade, porque a Rede Inspire não vai dar para você visão de igreja, visão é pessoal e intransferível, é a sua visão. A doutrina é a sua, a realidade local é a sua. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia que nós usamos é a sua, o Espírito Santo que nós temos é o seu, a fé que nós temos é a sua. E funciona desse jeito. Por exemplo, você não vai fazer nada grande sozinho, então você tem que fazer em equipe. Eu vou lá na igreja Manancial do Márcio, em Curitiba, em Mogi. Os princípios daqui funcionam lá, mesmo sendo outra igreja, de outro tamanho, de outra denominação, em outra cidade. Mas funciona. Às vezes eu mostro um vídeo assim lá nos Estados Unidos para pastores, e eles falam assim: não, mas é porque no Brasil está acontecendo avivamento, todas as igrejas são grandes. Eu falei, cara, não é assim.
Eu estou na minha cidade há 26 anos e tem igreja aqui nessa cidade do mesmo tamanho, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Acabei de conversar com um pastor aqui de Nova Odessa. Cadê o pastor? E eu estava conversando com eles que, quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para participar da sucessão pastoral de uma igreja em Nova Odessa, que eles conhecem. Só que, quando eu vi o lugar da igreja, eu já cheguei com uma ideia. Eu falei, gente, esse lugar aqui está muito bom, mas ele está bom para a gente fazer uma sede campestre. E aí a gente pega e faz um lugar novo lá no centro, a gente aluga, porque lá que estão as pessoas. Aí eu já cheguei assim, né? O que aconteceu? Eles nem me convidaram. Passou-se 26 anos. Essa igreja, nessa época, tinha 600 membros. Hoje ela tem 20.000. Essa igreja nova dessa, ele acabou de me dizer, está do mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas e acho que está um pouquinho para trás ainda. Então, gente, não é porque é Brasil que funciona. Você sabe que tem um monte de igreja aqui que está no mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas, chega domingo, abre lá para ter uma missa gospel. Gente, não tem princípios que são bíblicos. E se são bíblicos e funcionou na igreja de Jerusalém, vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Agora, tem outros que é contextualização. Nós temos a rede de igreja, não precisa nem ser rede Inspire. A rede de igreja da cidade tem 21 igrejas, estamos plantando mais 35. Elas têm horários diferentes de culto. Tem igreja que tem culto de manhã e não tem à noite. Tem igreja que tem manhã e noite. Tem igreja que só tem de noite, só tem de manhã. Tem igreja que tem culto de alvorada às 6:30 da manhã. Tem outras que já não funcionam. Por quê? Ter culto é um princípio bíblico. O dia, o horário, o tempo é contextualização de cada igreja local. Então, veja esse vídeo, que é mais para inspirar você do que para dizer, pegue isso. Mas uma coisa, resultados. Se você orar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como tudo dependesse de você, dentro da sua realidade, os resultados virão. E nós recebemos da unção que respeitamos. A Rede Inspire, tenho certeza, você vai estar junto com pastores e igrejas que são saudáveis, não são perfeitas, mas é gente que ora, gente que crê no Espírito Santo, gente que está disposto a pagar o preço do evangelismo, do preço de mudar, e se der certo, vamos continuar, e se não der certo, a gente muda de novo, porque não estamos comprometidos com a mudança, estamos comprometidos com os resultados. E o nosso resultado é ganhar pessoas para Jesus, transformar pessoas, batizar e enviar. In the last 12 months, we are going through an extraordinary year, living unprecedented things. In 2023, our year of making disciples, we are seeing God accomplish even greater things. Desculpa aí que está em inglês, né? Mas You're the good, my love, and you're my truth. They may come, they may go. You keep showing up, so do. Ain't no doubt about it. You are the good, my love. You are the joy. You're the smile on the face of your boy. You're the flowers at that park in Detroit. Still the words on the back of our coins. Let's make some noise. You cover me, my defender, when you're rolling up your sleeve. You're the truth that's gonna set the captive free. The only king that's ever chose to bleed. It's what I believe. If they keep trying to make your glory fade, but I ain't really sweating what they say. Ain't no doubt about you. Everywhere that I go, you keep showing up, Lord. You make me wanna shine. Oh, you're the good in my life, and I will tell you my truth. They may come, they may go. You keep showing up, so do. Ain't no doubt about it. You are the good in my life. You're the good and the bad and the ugly. I can still see the sun shine above me.
Lord, I love all the ways that you love me. You're the good, you're the good, you're the goodness. Through the good and the bad and the ugly, I can still feel the sunshine above me. Lord, I love all the ways that you love me. You're the good, you're the good, you're the good. You're the good, you're the good. You're the good, you're the good, you're the goodness. You're the good, you're the good. You're the good, you're the good, you're the goodness. Ain't no doubt about you. Every way that I go, you keep showing up. You make me shine. You're the good, my love. You're the good, you're the good, you're the good. Amém? Essa é a bondade de Deus. Está em inglês porque nós tivemos, no último sábado, uma transmissão com os nossos parceiros ao redor do mundo. A gente está com cerca de 40 participantes do nosso plano de expansão global. E aqueles que não nos conheciam, nós fizemos esse vídeo para que eles pudessem nos conhecer um pouco mais. Então, é o material mais recente que a gente tem, porque foi feito para esse encontro do Plano PEG. Mas você pegou aí os números, mesmo em inglês, mostrando o momento, o movimento da igreja. Essa igreja fez 80 anos ano passado, 10 anos aqui no Campus Colina, 26 anos vai fazer em junho que eu sou pastor. Fui pastor 2 anos, pastor assistente, depois 6 meses pastor interino, e já vou para 24 anos como pastor titular. Então, eu já vi muitas estações. Sei o que funciona, o que não funciona, mas continuo dizendo para vocês, estamos em construção, estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo, ninguém tem tudo, ninguém pode tudo, mas só os idiotas não aprendem uns com os outros. Quando as pessoas me perguntam, o que contribuiu para a igreja da cidade chegar até aqui? Eu falei, você tem um dia para me ouvir? Porque não há uma influência. Há um povo aqui que não para de aprender, que é humilde para dizer, se você tem algo que Deus está trabalhando, eu também quero aprender e me inspirar. E se eu for conhecer a sua realidade, com certeza eu vou aprender. Então, essa é a Rede Inspire. Não é sobre eu, é sobre nós. Não é sobre uma igreja, mas uma rede de igreja e todos uns com os outros. O esboço de hoje, o pastor Ian vai mandar para você, se você preencheu aí a inscrição. Eu quero recomendar um livro que eu acabei de ler para você, tem lá na livraria. Quem vier na Conferência Cidade, os nossos preletores que vão falar na conferência, eu vou pedir para que cada um deles aborde um desses temas. Esse livro é um livro antigo do Greg Gushel. A Life Church hoje é a maior igreja dos Estados Unidos. Ela é uma igreja multi-sites, eles têm uns 30 lugares presencial, mas antes da pandemia, a Life Church já era uma igreja com mais de 120 mil membros online. E não é só gente que entrou e saiu, não. Ele tem um pequeno grupo, ele contribui financeiramente e ele frequenta a igreja, e ela já era muito grande. Cresceu muito nos últimos 25 anos. E aí ele escreveu esse livro, Lidere com isso em mente. Só que passou 15 anos e ele reeditou esse livro, reescreveu, maior e ampliado. E a editora Inspire conseguiu comprar os direitos e lançamento simultâneo nos Estados Unidos e aqui. Lidere com isso em mente. O livro tem 13 capítulos. Fantástico de ler. Você começa a ler, você não para. O livro é muito bom, muito bom. Mas tem 7 capítulos dentro dos 13 que são 7 chaves para você liderar com isso em mente. E esses 7 capítulos, eles estão na essência deste livro. E eu queria convidar você a adquirir e ler esse livro. E os 7 capítulos são a visão, o foco divino, não é só o foco, mas o foco divino, o companheirismo inconfundível, mentes inovadoras, disposição para pequenas falhas,
corações focados para fora e mentalidade do reino. Então, dentro dos 13 capítulos, você vai encontrar 7 capítulos que são esses 7 princípios. Querido, aplica. Tenha certeza que se você liderar com isso em mente, você vai ver os resultados na sua vida, na sua família e na sua igreja local. Agora, coloque aí para mim o PowerPoint da exposição aqui. Nós vamos terminar antes do meio-dia. Foque na essência do chamado. Quando Jesus nos ensinou sobre o discipulado, ele nos deixou duas grandes chaves. A primeira delas é o grande mandamento. Vamos ler juntos? Está aí no multimídia, Mateus 22, 37, 39. Todos juntos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, o que é? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então esse é o grande mandamento. Depois, a outra chave é a grande comissão. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não podemos deixar essas duas chaves. Se você vai falar de igreja, de reino de Deus, de igreja saudável, mais do que nunca ativar o grande mandamento e a grande comissão. Essa é a essência da mensagem da igreja. A igreja que ama cresce. A igreja que cresce precisa amar. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Nós estamos gerando, nesse momento, um mal para a igreja brasileira muito grande. Como a igreja está crescendo muito rápido e há um apelo muito grande da mídia, muitos pastores têm ganhado pessoas para Jesus e estão colocando essas pessoas, em especial influência, muito rápido no púlpito e na pregação. Então não passam pelo discipulado, nem por processo. E aí o que acontece? Está fora dessa palavra. Porque se ele não foi discipulado, não vai fazer discípulo. Então hoje tem gente sendo batizado no Rio Jordão, em Israel, que não foi batizado numa igreja local. Evangélico, gente, e em Israel é uma bênção. Fui 9 vezes, vamos de novo esse ano. Levar irmãos que já foram batizados na sua igreja local e lá ter uma experiência de renovação, né, desse momento, maravilha, nenhum problema. Agora, o camarada não passou por uma igreja local, chega lá, como é influência, é político, é coisa, aí batiza, banaliza a coisa, gente. Aí vem para cá, já começa a pregar em conferência. Coitado, ele não está errado. Errado é o pastor que, para arrumar mais alguém na sua conferência, convida gente famosa que acabou de se converter, influência, que não foi discipulado, que acabou de ser batizado na piscina atrás da casa de alguém, para já estar pregando em conferência. Gente, isso vai ter um efeito colateral na vida da igreja terrível. Pastores da Rede Inspire, que são mentoreados por mim, não fazem isso. Porque, gente, é queimar etapas e lá na frente a igreja vai sofrer. Para estar aqui no púlpito, para ministrar, tem que ter processo, tem que ter discipulado. Ah, não, mas ele vai atrair mais gente para a minha conferência. Aí ele vai atrair mais seguidores para as minhas redes sociais. É triste, porque o camarada olha o umbigo dele e que se dane as consequências para a noiva de Cristo. Desde que ele tiver mais like, mais curtida e mais gente vindo para a igreja dele. O primeiro chamado é para ser discípulo. É você dizer sim
para ser discípulo. E em seguida ele te chama para fazer discípulo. Você não pode fazer se você não é. Ninguém pode dar o que não tem. Jesus se tornou o que somos para ele ser, para nós sermos o que ele é. Ele é o nosso modelo de discipulado. Mateus 21, 6. E os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Por quê? Porque aqui na terra Jesus fez o que o Pai mandou ele fazer. Então, o discípulo entende e aceita o chamado e em seguida obedece. Hoje também existe um pipocar de igreja fruto de divisão e não de plantação. De novo, orfandade, rebelião, o cara está numa equipe, não se submete, aí sai e abre uma igreja na esquina. E ele vai sofrer do mesmo problema que ele também acabou passando. Porque é aquela história do abusador, porque um dia abusaram com ele. Isso está acontecendo muito dentro do plano de igreja também. Ele foi abusado, aí ele abusa. O ferido fere. A essência do chamado de Jesus. Anote aí 5 princípios baseados na grande comissão. Primeiro, estamos sob a autoridade espiritual. Nunca esqueça disso. Gente, nós não estamos sob a autoridade da ONU, sob a autoridade do governo brasileiro. Nós estamos sob uma autoridade que está em Mateus, capítulo 16, 18, que Jesus autorizou a Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isso é relembrado aqui no verso 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus só passa essa autoridade para quem? Para o discípulo. Então, discípulo, você está sob essa autoridade. Você vai plantar a igreja, você vai ser pastor debaixo dessa autoridade. Você se converteu, você disse sim para Jesus, é debaixo dessa autoridade. Não é debaixo de rebelião, de divisão, de confusão, de influência, de dinheiro, de política, de denominação. Não, debaixo de uma autoridade espiritual. A volta ao chamado, à essência, começa por isso. Você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Então, além de ser, repasse isso. É básico. Mas, gente, nós estamos precisando voltar a relembrar as velhas lições, as coisas mais básicas, porque nós estamos derrapando, na essência. Isso é muito poderoso. Você está sob a mesma autoridade divina que Jesus esteve na terra, você também está. A autoridade que o Pai deu a Jesus há 2000 anos atrás, para ele ser o verbo encarnado, ele te deu para ser igreja em 2023 aqui no Brasil. Por isso ele disse em João 20, 21, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, mediante a conversão a Cristo, você passou a viver uma nova vida. Você tem uma nova pureza, uma nova identidade, uma nova aliança, um novo poder, tudo isso, mas é a mesma autoridade. E debaixo disso, gente, nós vamos representar Jesus, não é nós mesmos. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. 2. Somos enviados para ir e fazer discípulos. Verso de número 19, portanto, vão e façam discípulos. Como o apóstolo Gilson ministrou aqui, não tem discípulo pronto, não está à venda no mercado gospel. Se você plantar igreja com pessoas que não são filhos, flechas, é questão de tempo para você ter dor de cabeça e divisão. Igreja não se planta com adesão, mudando placa. Igreja se planta enviando filhos. A rede de igreja da cidade tem 21 igrejas. Estamos plantando mais 35. Mas a rede Inspire tem mais de 1.300. Não seria fácil fazer um convite? Queremos expandir a rede de igreja da cidade. Já temos a rede Inspire há 12 anos. Vamos fazer o convite. Quem quer ser? Queridos, deixa eu dizer para você, não precisa nem fazer convite. O tempo todo tem igrejas, tem igreja que entra na rede pensando que é um pré-requisito para se tornar IC.
Nós não queremos crescer trocando placa. Rede IC é uma coisa. Começamos plantando com casa de paz, grupos, pequenos grupos, e aí vai. Rede Inspire é para ser o que Deus te mandou a ser, com a sua visão, missão, aquilo que temos, queremos empoderar você. É isso que o Mateus está fazendo lá no Rio de Janeiro, nos ajudando, e cada um. Mas você, aquilo que Deus chamou para ser. Vamos fazer discípulos. No esboço tem mais coisas, mas para adiantar, vou passar aqui. 3. Outra essência. Somos comissionados para fazer discípulo de todas as nações. Aqui tem um passo a mais. Não importa o tamanho da sua igreja. Não tem uma visão só local. É claro que tem formas de você fazer isso. Uma igreja muito pequena não vai conseguir ter uma rede de missionários no exterior, mas ela pode orar, ela pode eventualmente enviar uma oferta. O que ela precisa é não ter só uma visão local, porque uma igreja saudável tem que ser local, do local para as nações. É Atos 1:8. Antes de Jesus subir ao céu, foi a última palavra de Jesus na terra, foi essa. Sejam revestidos de poder e vão ser minhas testemunhas. Então, fazer discípulos no plano pessoal, sim, mas globalmente também. Toda igreja saudável pode tocar o mundo pela oração, pelo envio de uma oferta, por uma parceria com outra igreja. E à medida que ela for crescendo, ela vai fazendo mais. Ela só não pode dizer, eu não posso, ou a minha missão é só na minha cidade. Eu uso uma expressão aqui, alguém virou... Membro de igreja, a gente sempre vai fazer uma sugestão. Glória a Deus, amém. Agora que a gente lançou o plano de expansão global, chegou um membro da igreja e falou assim, pastor, vamos mudar o nome da nossa igreja agora para a Igreja Nações. Eu falei, não precisa, irmão. Nós somos a igreja da cidade para as nações. Né? Mas tem gente que se empolga, né? Deixa, está tudo bem. O que não podemos, você não precisa ter um nome nações, mas você precisa ter um coração para as nações. 4. Somos comissionados para obedecer a palavra. É aqui que muitos estão deslizando e derrapando fácil, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Gente, a Bíblia está virando um apêndice. Criticamos durante muito tempo seitas que usavam a Bíblia para se apoiar à parte. Você sabe que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Os mormons nasceram nas Escrituras e muitos outros grupos. Mas parece que os evangélicos da atualidade, muitos estão por aí também. Quando me interessa, eu uso a Bíblia. Quando me interessa só. Um evangelho coach, de autoajuda, murcho, comercial demais. Pegar o evangelho de Jesus, que ele deu a vida dele, estamos na Semana Santa, para você baratear no marketing, para atrair só mais clientes e consumidores, é um sacrilégio, é um pecado. A única coisa que permanecerá é a palavra de Deus. Como é que nós vamos baixar o preço dela? Ensinando-os a obedecer a palavra, não somos uma seita, não seguimos um homem, um dogma, um ensinamento. Sabe uma das coisas mais maravilhosas nesse tempo que eu estou nesse projeto lá nos Estados Unidos? É ver o pastor Fabiano e o nosso time aqui. A igreja tem 10 indicadores de crescimento e saúde. Os 10 estão indo muito bem. Conversão, reconciliação, batismo, número de célula. O pastor Júlio Florencio acabou de me falar ali, ele cuida de toda a área pastoral dos ministérios. São uns 15 ministérios, né, Júlio, mais ou menos. Ele estava me falando, sabe quantas pessoas nós tivemos de primeira vez aqui na igreja, só esse ano? 1.300 e poucas pessoas. De primeira vez. E a gente sabe porque agora a pessoa se identifica e ele ganha uma bolsinha amarela. Para quando ele andar pelo campus, todo mundo tiver uma bolsinha amarela, você, não é sempre que você tem uma bolsinha amarela, você pode abordar, dar boas-vindas que essa pessoa está vindo pela primeira vez. Então, o cuidado das pessoas enquanto você cresce é fundamental não parar de ter.
É maravilhoso isso. Mas se a gente, como o Gilson falou, se evento... Eu fico impressionado como hoje muitas igrejas estão tocadas só em evento. Acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, e sem significado, sentido e propósito. Então você tem igreja por um prazo, porque quando parar de evento, acaba a igreja. A única garantia que tudo passará neste mundo, a única garantia que você tem nesse mundo que tudo passará é ficar na palavra de Deus. Lucas 21, 33. Leia comigo. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Então, moda vai passar. Gente, igreja preta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está passando já. Que cansa. Tem muita gente que achou... O que é igreja? Márcio, o que é plantar a igreja? Ah, pastor, é fazer uma série de 3 dias de evento, chamar uma banda famosa, um pregador famoso, fazer um baita evento, fazer um convite para todo mundo, aí vem 1000 pessoas no evento, sobram 100, com os 100 que ficam, a gente aluga um galpão, pinta de preto, bota umas luzinhas e chama de church. Essa é a igreja. Gente, essa é a parte mais fácil. Difícil é evangelizar, difícil é aconselhar, difícil é ajudar as pessoas no 30 semanas, que a sua igreja precisa ter. Estamos num novo ciclo aqui desse ano. Isso é difícil. Porque a gente pintura, isso muda. Porque chega um momento que cansa. E glória a Deus, vai mudando também. Tem igreja que o século XX voltar, elas estão prontas. Eu estou lá na região do Tennessee, e você sabe que a capital do Tennessee é Nashville. E Nashville é conhecida como a cidade da música. A gente tem uma igreja lá, e é uma igreja histórica, antiga, que não pode ter instrumento no culto. Só pode cantar a capela. Gente, só tem idoso na igreja, total declínio. Pensa bem, uma igreja na capital da música que você não pode ter instrumento no culto. Gente, que loucura isso! Isso aqui é completamente contrário ao ponto 4. Nós somos comissionários a obedecer à palavra, não a um sistema, não a um homem, não a uma denominação. A coisa está acabando e o cara está lá, mantendo uma tradição que não é bíblica, porque o cancioneiro de Israel é o salmo está cheio de instrumento. Há uma ordem para cantar com instrumento. Meu Deus, que coisa louca, é um negócio assim. Quinto, temos a promessa da presença do Espírito. Você não tem uma promessa que vai ser fácil ser igreja. Vou dizer uma coisa para você, eu tenho 52 anos de idade, 31 anos que sou pastor e vai fazer 26 aqui. Nunca nada foi fácil para a gente, nada. A gente vê essa colina, isso acontecendo, mas a gente sabe o quanto que foi difícil, desde o começo, lá atrás. Não foi fácil para você, eu tenho certeza que se eu chamar você aqui no microfone para você contar a história da sua igreja, foi muito difícil, um milagre em cima de milagre, em cima de milagre. Se a sua igreja está em crescimento, você tem hoje muita necessidade de milagre. Se Deus não fizer, você vai naufragar. Mas temos uma promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é o nosso combustível, a nossa motivação. Jesus está dizendo, se você fizer do meu jeito, no meu nome, para a glória de Deus, eu vou estar com você até o fim. Essa é a garantia. Não é a ONU que vai estar com você, com o partido político ou com o dinheiro. É a presença do Senhor. Eu vou estar com você. Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria com você. Nós somos o povo, gente, crucificado. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, não espere a aprovação e compreensão deste mundo que é espiritual, nem dos seculares, nem dos religiosos. Jesus não esperava nem dos judeus e nem dos gentios a aprovação e entendimento para que ele pregasse o evangelho. Ele pregou. E Paulo fez a mesma coisa. Então, vá adiante. E ele até nos adverte, olha, eu vou enviar você como cordeiro no meio de lobos. Lucas 10, 3 está lá no envio dos 70. Então seja ousado e destemido. Seja um homem, uma mulher que seja obediente.
até o final. Jesus vai estar com você. Não tenha medo do diabo. Então, aqui na grande comissão de Jesus, você tem 5 chaves da essência. Então, se você está saindo do trilho, volta para o foco. E nós, como Rede Inspire, queremos te ajudar nesse caminho. Você tem autoridade. Você não precisa de outra autoridade. Você já tem em Cristo a mesma autoridade que o Pai deu para Jesus, Ele deu para você. Você tem um chamado, você tem um envio, você tem a palavra e você tem a presença. Vamos dizer essas 5 chaves? Autoridade, chamado, envio, palavra e presença. Temos tudo. Não tem falta de nada. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Então, não vai ser fácil. Aí você olha às vezes, eu vou abreviar processo. Coloca aí alguns gráficos que eu coloquei de crescimento aqui, de alguns dados aqui, de membresia, tá aí no comecinho. Só para você ver e para você não ter pressa. Peguei aqui, isso aqui é de membresia. 2012 foi quando nós chegamos aqui em São José, 7.000, aqui na Colina, 7.455. Aqui é 2022, ano passado. Pega um gráfico e olha a sua membresia. Não esteja preocupado com um crescimento explosivo, mas sim com um crescimento constante. Constante. Nós estamos em período de quaresma. Aqui, nós temos tido, aos domingos, nesses dias de quaresma, em torno de 10.000 pessoas. Então, para você ter uma frequência dominical da sua membresia, você tem que entender que é o seguinte, você nunca vai ter, num domingo só, com uma igreja grande, 100% da sua frequência. Porque hoje as pessoas, elas têm agenda. Agora, qual é a nossa alegria? Aí entra a questão do pequeno grupo. Mostra o outro. Aqui, Em janeiro, nós estávamos com 1.221 grupos. E o crescimento tem sido proporcional. 1.337 grupos. Marcelo, que falou aqui com vocês, é o gestor. Multiplica aí 15 vezes isso aqui. Quanto que vai dar? Alguém pode fazer essa conta aí para mim? 15 vezes 1.337. Deixa eu te dar uma chave aqui. Tenha pequenos grupos. Por quê? Você viu que uma igreja com 25.000 membros, nós conseguimos ter 10.000 membros aos domingos. Não consegue ter mais do que isso. Por quê? Gente, antigamente, crente, no domingo, era o dia que ele comprava roupa nova para ir para a igreja. Ele não ia para outro lugar. Ele não ia para a praia, não ia para casa de campo, não ia para shopping, não tinha carro bom para viajar. Agora ele tem. Sabe quem vem todo domingo na sua igreja? O pastor e a liderança. A membresia agora está vindo a cada 15 dias e muitos, uma vez por mês. Por isso que no domingo de ceia a frequência aumenta. Mas no meio de semana ele não viaja. No meio de semana ele está aqui. Então, a probabilidade da sua igreja, quando ela implantar bem os pequenos grupos, de você ter uma frequência do meio de semana maior do que do domingo. E até pelo seguinte, um membro da igreja hoje que falta num domingo, não tem como a gente saber se ele veio ou não. Mas no grupo, que tem entre 10 a 15 pessoas, se ele não veio, o líder... o que aconteceu? Por que você não veio? Né? Então, tenha o seu grupo. Lá na livraria, se você não pegou, tem um livro excelente sobre pequeno grupo, GDC, para você implantar do começo ao fim. Vê com a rede para você fazer, a mentoria vai te indicar, deve ter gravado aí, sempre vai ter novas mentorias de pequeno grupo. Fale com o pastor Ian. Pode passar o último gráfico? Esse último gráfico aqui é a nossa questão de batismos. Então, nós tivemos uma queda porque nós temos a questão da pandemia aqui no esquema. Mas também
retomamos, graças a Deus. O maior desafio para nós, pós-pandemia, foi retomar frequência de visitante e, consequentemente, número de batismo, né? Mas, Júlio, você acabou de me dizer, só esse ano foram quantos? Então, no período da quaresma, 50, e só esse ano, quase 500. E no ano passado, 1.600, nessa retomada. Agora, aí entra um outro desafio, o discipulado, a lapidação e o envio. Mas uma coisa você também tem que trabalhar no seu coração. Jesus nos ensinou a semear. Ele nos enviou com quanto tipo de semente? 4. Quantas que foram efetivas? Uma, 25%. Então é o seguinte, para você batizar isso aqui, você tem que ter um número muito maior de conversões. E para você chegar a ter membros maduros, é proporcional também. Então não fique deprimido porque você ganhou 1.000 e batizou 250. Ainda está na porcentagem do semeador Jesus. Tá certo? Abençoa você? Então, aquilo que temos, entregamos para você e que você use e aplique em nome de Jesus. Amém?